Então, meu nome é André e hoje eu vim aqui apresentar um pouco sobre os glicídios. Então, os glicídios ou carboidratos ou açúcares também como são chamados, eles são moléculas que têm estruturas formadas por hidrogênio, oxigênio e eventualmente de outros elementos, como também o nitrogênio. E eles são de origem predominantemente vegetal. Eles produzem também muitas funções no nosso organismo. Vou começar aqui falando da principal, que é a função energética que ele distribui no nosso organismo, que pode ser dada principalmente pelos alimentos, sendo eles doces ou salgados. Ele também deixa uma boa reserva energética e ele também entra na construção dos ácidos nucleicos DNA e RNA, que são relacionados ao comando celular e instruções hereditárias. Principais tipos de glicídio. Eu vou falar da sacarose, que é um disacarídeo cuja molécula se forma pela condensação de uma molécula de glicose com uma outra molécula de frutose. Ela possui a fórmula C12H22O11 e ela está presente em inúmeras plantas, como na cana-de-açúcar e na beterraba. Ela constitui o nosso açúcar comum. É um sólido composto por cristais incolores solúveis em água e o sabor adocicado. Ela apresenta uma forma molecular C6H12O6 e é encontrado no mel de abelhas, no figo e na uva, e também é o que está sendo encontrado no nosso sangue. Bom, continuando falando sobre os tipos de glicídios, existe a frutose, o amido e a celulose. A frutose, ele possui uma forma molecular com 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, e ele se cristaliza com umas dificuldades no formato de agulha, solúvel e na água e também com vários sabores doces. E ele pode ser encontrado de forma livre nos doces, como o mel da abelha, e na forma condensada em polisacarídeos. O amido, ele é uma forma molecular com 6 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios, e ele é presente em uma forma de grãos, nas sementes, no caule e nas raízes, então, como vários vegetais, como por exemplo também no feijão, no arroz, no trigo, no milho, entre outros. E ele é usado em uma grande quantidade na nossa alimentação. Então, para fabricar a glicose, ele é utilizado o álcool etílico. E ainda ele é como preparo, por exemplo, de cola, com goma e o pó compacto, nessas de maquiagem mesmo. E a celulose, ele possui uma forma molecular com 6 carbono, 10 hidrogênio e 5 oxigênio. E ele é um polissacarídeo. Então, ele é mais conhecido também no reino vegetal. E ele ocorre de duas maneiras. A inula, que é a serose da reserva, e da celulose comum, que é a sustentação do vegetal. E ele também contribui para a formação das madeiras. E também tem a celulose comum, que ele hidrosila em meio de um ácido e ele se origina a glicose. E com isso forme a origem da frutose. Eu sou o Bruno e vou estar falando um pouco sobre a classificação dos glicídios. Primeiramente eu vou estar falando sobre a ósis, que são aqueles glicídios que não sofrem hidrólise, que no caso é a alteração ou decomposição de uma substância pela água. Entre as ósis temos as aldoses, que são aquelas que possuem na sua estrutura o grupo funcional dos aldeídos. E também temos as cetoses, que ao invés de possuir o grupo funcional dos aldeídos, possuem o grupo cetose. Eles também podem ser chamados de monossacarídeos, pois possuem apenas na sua estrutura apresentam um poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona. Os polissacarídeos são glicídios formados por mais de 10 monossacarídeos. Os mais importantes são amido, glicogênio, quitina e celulose. Eles são grandes polímeros naturais formados por cadeias de monossacarídeos ligados entre si. Os osídeos são açúcares que se hidrolisam formando ósis. Como expliquei anteriormente, ósis são carboidratos que não se hidrolisam, não sofrem alteração. Eles podem ser classificados de duas formas. Os holosídeos, que são polissacarídeos que, ao sofrerem a hidrólise, produzem apenas monossacarídeos, e os oligosacarídeos, que são hidratos de carbono de ligação glicosídea de 2 a 10 monossacarídeos. E esses oligosacarídeos, que
quando sofrem a hidrólise, possuem somente monossacarídeos, tipo de açúcar encontrado nas plantas e vegetais. Oi, eu sou a Giovana Guedes e eu vou falar sobre as aplicações dos glicídios, ou carboidratos. Bom, eles são a nossa principal fonte de energia, em especial os grãos, raízes, tubérculos e vegetais. Os glicídios têm sua principal aplicação sobre as indústrias alimentícias e farmacêuticas. Nas indústrias alimentícias, os carboidratos são usados como forma de frutoligasacarídeos, que são polímeros de frutose ligados à glicose, podendo ser tanto de origem natural como também de origem industrial. Eles são encontrados em grandes quantidades expressivas, principalmente na cebola e na banana. Os carboidratos ainda são usados para produzir o açúcar invertido, que é um tipo de xarope, e produção de adoçantes artificiais ou sintéticos. A aplicação dos carboidratos na indústria farmacêutica pode ser tanto na produção de cosméticos como também em fármacos. Eles também estão sendo usados nos colírios. Uma aplicação que está sendo muito utilizada atualmente são para os colírios oftálmicos, que eles têm uma coisa chamada condroitin sulfato, que ele está sendo bastante utilizado para o tratamento de ortoartrose. E sem falar nas maneiras naturais que encontramos os carboidratos, como em arroz, milho, aveia, trigo, batata, mandioca, batata doce, mel, que contém cerca de 70 gramas de carboidratos em cada porção de 100 gramas, frutas, que embora algumas frutas contenham uma concentração menor de carboidratos, todas apresentam. Cana-de-açúcar, essa planta é considerada uma gramínea, que ela não é fruta e nem verdura. No entanto, seu sabor é doce, é conhecido por quem consome em natura ou garopa. E vale lembrar também que o consumo excessivo de carboidratos pode levar a ganho de peso, o aumento dos níveis sanguíneos e também acaba o risco de acabar desenvolvendo diabetes. Oi, eu sou da equipe 2 e o nosso tema é glicídios. E eu vou fazer um experimento que mostra uma fermentação alcoólica. E a fermentação alcoólica é basicamente quando um açúcar, que aqui no nosso caso vai ser uma glicose, se transforma em energia, etanol e gás carbônico. O experimento você vai precisar de açúcar, fermento biológico, água fria e água morna. Aí aqui eu peguei 150 ml de cada, 2 garrafas pequenas, um funil, 2 bexigas e uma colher de chá. Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar as 2 garrafinhas e vou colocar 2 colheres de açúcar. Aí na bexiga agora, eu vou colocar o funil na bexiga. E vou colocar 3 colheres de fermento. Tá, daí agora eu vou pôr na outra. Vou guardar aqui, sem derrubar. E daí agora eu vou pôr água fria primeiro aqui. Vai no copo de água fria. Esse aqui é o copo de água morna. Esse aqui é o copo de água morna. Vou pôr aqui no copo de água fria. Coloquei. E dei aqui água morna. Ok. Aí agora eu vou colocar a bexiga, uma em cada um, mas eu vou não tentar derrubar por enquanto, só pra colocar aqui. Pra colocar as 2 juntas e ver o que acontece.
aconteceu aqui foi que o fermento biológico, ele contém leveduras. E essas leveduras, elas se proliferam em ambientes mais propícios, que no caso é quando tem um alimento para ela, que no caso é o açúcar, e quando as temperaturas estão mais elevadas, aqui no caso quando se a água estiver acima de 30 graus. Aí acontece que a levedura ela vai se alimentar do açúcar e vai meio que quebrar as partículas do açúcar, que no caso acontece essa reação aqui, não sei se dá pra ver, como eu falei antes, né, a glicose vira a glicose se transforma em etanol, gás carbônico e energia. Aí aqui, umas curiosidades. O etanol, quando a gente faz o pão, que quando a gente faz pão caseiro, é esse fermento também. E é o etanol que dá aquele cheirinho de pão e tal. E o gás carbônico é o que faz a bexiga encher. Então, tipo, como na água morna, na água fria, não era um ambiente propício para leveduras proliferar, sei lá. O balão não encheu tanto, né? Ela não conseguiu quebrar as partículas de açúcar. E aqui, como a água estava mais quente, ela conseguiu. Aí ocorreu a reação, e aí é por isso que na água fria o balão não encheu tanto, e na água quente encheu.